Bom, então, nos últimos dias, a internet foi bombada por uma discussão sobre a paternidade da transposição do Rio São Francisco. Então, aqui, só lembrando, aqui a gente não é nem de esquerda nem de direita. Como o nome do canal diz aí, a gente só está procurando a verdade perdida. Então, depois dessa discussão que a gente acompanhou aí na internet, eu fiz uma pesquisa e em 5 minutos eu vou tentar aqui descrever a história toda dessa transposição do Rio São Francisco e você tira a conclusão aí, quem é o pai, quem não é, e se isso interessa pra gente ou não, ok? Então vamos lá. Essa história toda começa em 1840, com Dom Pedro. Dom Pedro teve a ideia de fazer a transposição do Rio São Francisco. O engenheiro Marcos Antônio de Macedo fez o primeiro projeto. O projeto saiu em 1847, mas o início das obras só começaram a ocorrer em 1890. Mas infelizmente as obras, por algum motivo, foram paralisadas em 1906. Se você conhece um pouco da história do Brasil, você vai saber o porquê que em 1906 essa obra foi paralisada. Ela só foi retomada em 1979 com o então presidente militar, o último na verdade, foi o Figueiredo, né? Então ele tentou reativar essas obras e o projeto agora era do Mário Andresa. Mas com certeza não deu certo por algum motivo e as obras continuaram paradas. Itamar Franco, para quem não sabe, vice-presidente do impeachmentado Collor de Mello, que assumiu a presidência, buscou as licenças ambientais, porque nessa época já começava a ter essa preocupação com o meio ambiente nessa região. Então, Itamar Franco começou a procurar as licenças ambientais. Mas só no final do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, né, conseguiram revitalizar o São Francisco para suportar a retirada de água. Óbvio, eles não poderiam fazer a transposição do rio sem antes revitalizar o rio, porque o rio já estava bem deteriorado, então ele teve que ser revitalizado para depois você conseguir tirar a água dele, senão você ia matar o rio de uma vez por todas, né? Então só no governo do Fernando Henrique Cardoso é que o rio foi revitalizado e pôde dar continuidade as obras ou a intenção de fazer as obras. Só lembrando, um aspas aí, a esquerda sempre foi contra a transposição pelos motivos ambientais que poderiam causar. A gente lembra aí, para quem acompanha, teve até a história de um padre que ficou sem comer aí por 2 meses, protestando contra essa transposição, dizendo que não era uma coisa natural e que não estava certo e tudo mais, mas mesmo assim eles continuaram com a obra. Então no governo Lula, as obras continuaram em 2 frentes. 2 frentes quer dizer o quê? Uma parte fazia um lado e a outra parte fazia outro lado. E quais são essas partes? Uma parte foi o exército brasileiro que fez uma das partes, e essa parte foi concluída. Já a outra parte foi feita por uma empresa chamada Ecolog. Nunca ouvi falar, posso até fazer uma pesquisa sobre essa empresa, mas provavelmente ela nem exista mais. O Exército concluiu, como eu disse, e concluiu a sua parte. Mas a Ecolog não. Além de não ter concluído as obras, ela também fez uma obra que não aguentava a estrutura. Para quem acompanha aí os noticiários, viu que teve muitas fotos, reportagens do concreto quebrando, do concreto não aguentando a pressão da água. Inclusive com um teste que foi feito de água sobre essa parte, ela começou a desmoronar e eles tiveram que cancelar. Bom, esse projeto até esse momento teria custado ao seu bolso, aos pagadores de impostos, 5 bilhões de reais. E na verdade ele acabou ficando, o valor total estimado, em 7 bilhões de reais, mas ele nunca foi concluído, justamente pela
terceirizada a parte da Ecolog e não ter sido concluída. E ficou esquecido por 10 anos. Então esse projeto ficou esquecido por 10 anos. E o último governo que a gente tem aí, ele retomou, né? E quem refez a parte que a Ecolog não conseguiu fazer foi o Exército. Resumindo, quem fez toda a obra praticamente foi o Exército Brasileiro. E aí ela foi inaugurada pelo atual presidente. Bom, sabendo disso, você sabendo de toda essa história, você mesmo pode concluir e analisar quem foi o pai da transposição do Rio São Francisco e também pode concluir que talvez não seja tão importante quem é o pai, mas sim toda a história dessa transposição e o custo que ela teve, não só monetário, mas o custo histórico. Você perceba aí as datas que eu acabei de citar com relação a isso aí. Para você ver como aqui no nosso país, infelizmente, as coisas demoram muito e infelizmente tem muita pedra pelo caminho e às vezes até quem coloca essas pedras é a gente mesmo. Então é isso aí, em 5 minutos você entendeu a transposição do Rio São Francisco. Tire suas conclusões. Não deixe de se inscrever nesse canal para a gente continuar procurando a verdade perdida sobre outros assuntos aí. Então se inscreva aí, não deixe de dar o like e valeu!